Então tá, eu tô de volta. Estamos aí na primeira semana de julho. Faz tempo que não tem pickups aqui no canal, então eu pretendo fazer um na semana que vem, porque eu tô lendo uma pilha de coisas material que chegou nas bancas ou livraria, e aí eu vou comentar aqui no canal. Vocês também já estão com cabelo de quarentena? Tipo, cara, o meu já tá muito comprido. Lembrando que a pilha de leitura é essa aqui, então eu vou comentar estes quadrinhos. Primeiro uma HQ que na verdade eu já comentei, então vou só fazer alguns comentários rápidos, que é o Homem-Aranha do Marvel Saga, que é essa versão aqui, que eu peguei essa semana ali na banca. Eu não dou muito valor pra isso, só deixei aqui esse encarte só pra vocês verem aqui no canal, mas como vocês devem estar sabendo, são 13 volumes para republicar toda a fase do Straczynski, que começa aqui no De Volta ao Lar. Lembrando que essa edição, muita gente me perguntou, ela é um pouquinho maior que a edição da Salvat. No caso, a da Salvat tem 2 edições norte-americanas a menos. E eu gostei muito dessa edição da Panini, porque ela é bem completinha. Ó. Tu tem ali tipo os créditos de quem fez cada uma das edições. Tu tem aqui uma introdução de 2 páginas. Aí na sequência, mais pro final, vai ter uma série de extras com esboços do Romitinha. Tanto a primeira quanto a segunda. Eu pretendo pegar na banca, porque, enfim, até para dar um apoio para um parceiro que trabalha por aqui. E as demais eu vou pegar na Amazon, porque o valor de capa a partir da terceira é de R$60, e aí eu já não consigo comprar mais na banca. Também chegou por aqui a editora Veneta. Me mandou o Sabrina, no caso a edição deles, que é a edição nacional. E o que eu tenho para dizer é que eles conseguiram imitar perfeitamente a versão gringa, assim. Acho que a única diferença é a lombada, que é um pouquinho mais arredondada na versão norte-americana, mas o nosso Sabrina ficou muito bonito. Esse é um dos quadrinhos mais angustiantes que eu já li na vida, de verdade, assim. É algo que fala muito com a gente, principalmente no momento que a gente está vivendo no Brasil. Então vai falar sobre fake news, sobre a mídia, sobre o efeito que isso tem nas pessoas normais, sob o ponto de vista do sumiço da Sabrina. Eu achei extremamente perturbador ler isso, principalmente nas partes finais. O Nick Darnasso aqui, que é o cara que escreve e desenha, ele faz um jogo de câmera de um jeito que te deixa muito perturbado, assim, tipo, procura reparar como ele começa a posicionar a câmera no quadrinho nas últimas páginas. É muito bom. Também chegou por aqui um gibi que eu já tinha comentado, que é o Por Deus ou Por Acaso. Eu comentei ele num programa de notícias, no caso eu fiz uma mini resenha. E é um quadrinho que, beleza, não é top 10 do ano, nem nada assim, mas realmente a leitura me pegou. São 3 fábulas de terror e fantasia, e eu gostei muito do fato de que a Becky Cloonan, ela não subestima a inteligência do leitor, então muitas vezes tu vai ter que dar a tua própria interpretação sobre o que aconteceu naquele conto. Então me lembrou um pouco também a pegada Twilight Zone, assim, de ser uma parada inexplicável e perturbadora que tá acontecendo nas histórias. Uma é um garoto que tá levando uma carta em meio a uma guerra, ele é uma espécie de mensageiro. Depois a gente tem um conto sobre o lobisomem e um outro sobre um amor no oceano. Eu gostei muito, assim, de verdade, é o tipo de quadrinho que eu gosto. Tem outros quadrinhos, na verdade, que eu peguei na banca, que já tem vídeo aqui no canal. Por exemplo, o Relógio do Juízo Final, a edição número 12, que tem se tu quer um debate sobre o final, já tem vídeo por aqui, a gente fez na época que saiu nos Estados Unidos. A Guerra dos Reinos também terminou, nessa edição da Panini, que, assim, sempre que eu folheio isso aqui, eu fico apavorado com os desenhos do Russell Deuterman e como combina com Thor. O que esse cara faz é muito legal. Esse é aquele tipo de evento divertido assim da Marvel que realmente valeu a pena acompanhar. Uma pena que a publicação da Panini acaba sendo maior do que o necessário, né? Porque no caso a gente tem os tie-ins junto aqui dos encadernados, então isso é uma parte ruim, porque eu não pretendo mais recomprar quadrinhos, então no fim vai ficar na minha estante justamente uma edição um pouco maior do que deveria. Eu tenho saudade do tempo em que a Panini publicava no Brasil as mega sagas como minissérie. Ali era legal, sabe? Eu guardava as mensaizinhas ali bonitinhas. East of West também chegou por aqui, o primeiro encadernado da Devir. Repara só, diferentemente do norte-americano, essa versão da Devir tem um verniz na capa, ficou bem bonita a edição nacional. Eu já comentei em vídeo, mas fazendo um retrospecto, essa é uma série de faroeste que junta o gênero faroeste com ficção científica. Existe uma profecia, existem os Cavaleiros do Apocalipse e a morte tá no meio de uma trama de vingança. Eu gosto muito, lembra um pouco Game of Thrones, é bem megalomaníaco, sabe? Tu tem os Estados Unidos, eles são divididos em 7 nações, porque a Guerra Civil Norte-Americana não terminou da forma que aconteceu no nosso mundo. É extremamente filosófico, aí tu tem questões sociais, honra e várias discussões legais, porque tu tem, por exemplo, uma parte oriental entre as nações. O único defeito
que eu senti lendo a série toda, né? Porque são 10 encadernados ao todo, eu já li tudo. O único defeito que eu vi, que agora eu vou reler pra ver se realmente é um defeito, é que eu achei muita informação, sabe? Tipo, são 7 nações, cada uma tem não sei quantos personagens, e isso me dificultou um pouco a leitura. Mas no mais, eu achei um bom de um gibi, assim, realmente gostei muito de ler. Eu acho que, principalmente os designs, as cenas de ação, é tudo muito, muito explosivo. Vamos comentar o Cascão Temporal, que é esse quadrinho aqui do Camilo Solano. Eu tenho, na verdade, uma denúncia. O Camilo, ele não escreve os gibis dele. Na verdade, ele dá pra avó dele escrever. Porque se tu lê Cascão Temporal, tu vai ver que isso aqui é sabedoria de vó. Certo que ele falou com a avó dele, pediu pra ela mandar umas mensagens e ele acabou jogando isso aqui no roteiro. Eu achei muito nostálgico porque eu ficava com meu tio. Tipo, meu tio, em alguns momentos, ele era o meu melhor amigo, pelo menos numa boa parte da minha infância. Beijo, tio, se estiver vendo esse vídeo. E aqui o Cascão, justamente, ele acaba ficando trancado na casa do tio, em meio a um temporal, porque os pais dele foram viajar. E primeiro que o Camilo, a forma que ele desenha o Cascão já é engraçado, sabe? A forma que ele exagera, tipo... O Cascão tem essa cabeça gigantesca e o corpo esquisito. Também é legal porque ele se preocupa em mostrar na linguagem corporal que o Cascão é uma criança. Dá uma olhada nessa página, ó. A gente tem o Cascão sentado no carro dos pais e ele tá com a coluna toda errada. Sabe quando tu é criança e tu te senta de qualquer jeito em qualquer lugar? Então, o Camilo se preocupou em colocar isso no Cascão. Eu achei muito, muito legal. Foi uma HQ um pouco amarga de ler. Foi, porque eu lembrei de um tempo que não volta mais. Mas a boa notícia é que eu aproveitei aquele tempo, então acaba sendo uma recordação boa. Também chegou aqui nas bancas o Gavião Negro, no caso o volume 2. Agora eu completei a coleção pela Panini. Na verdade eu não completei porque vão ter mais volumes, né? Mas a parte onde o Brian Hitch desenha, eu terminei. Se tu não sabe, já tem vídeo aqui no canal, mas o Gavião Negro, ele teve um problema na DC, que a cronologia dele é muito bizarra. Assim, se a gente pegar todo o histórico do personagem, eu tenho até algumas minisséries antigas aqui, então essa série, que é escrita pelo Robert Venditti, ela procura arrumar esse problema cronológico, sabe? É como se fosse o Alan Moore escrevendo o Gavião Negro. Ele procurou pegar tudo que aconteceu antes, juntar numa única trama, de um jeito que faça sentido, sem colocar nada fora e acertar os rumos do personagem pro futuro. Eu achei muito bom, principalmente porque tem os desenhos do Brian Hitch e são 12 edições desenhadas por ele. Ele é um cara que tem um traço super elaborado, então muitas vezes ele não consegue desenhar muitas em sequência. Na trama, o Gavião Negro, ele é uma trama meio Indiana Jones, onde ele começa a pesquisar algumas ruínas e ele descobre que tem um mal terrível vindo pra Terra e o único jeito dele enfrentar esse mal é aprender sobre o próprio passado. Lê, é bem bom assim. Tem também aqui as Tartarugas Ninja, do Pipoca e Nanquim, numa edição bem maior do que a que eu tinha aqui em casa. A minha era em formato paraguai, pela Devir, então era bem menor. Assim, esse quadrinho, ele é nostalgia pura, pra quem curtia Tartarugas, e ao mesmo tempo, pra quem nunca leu isso antes, acaba sendo meio apavorante, porque é uma história de vingança, com sangue, mais sombria, e ao mesmo tempo divertida, porque as tartarugas são muito, muito engraçadas. Não é um quadrinho brilhante, nossa... Ele é um quadrinho divertido, sabe? Os vilões são toscos, é basicamente uma desculpa pra gente ver tartarugas ninja caindo na porrada. Como tu deve estar sabendo, a inspiração das tartarugas ninja é o Demolidor do Frank Miller, sendo que esse aqui é um dos quadrinhos independentes mais importantes da história dos quadrinhos, porque ele foi o primeiro a quebrar a barreira do sucesso, virar franquia, então ele é uma grande inspiração pra muita gente, sabe? E pra terminar vamos começar primeiro pelo Giants, tem 2 quadrinhos ainda aqui. O Giant é um mangá do Hiroya Oko, o cara do Gantz, que eu sou muito fã. E eu falei mal do segundo volume aqui no último vídeo, porque eu sempre fico na dúvida com esse mangá se ele é uma diversão para adolescentes que curte ver mulher pelada e coisa assim. Não que hoje em dia eu não goste disso, mas digo, ele parece ser algo muito mais pobre, parecia pobre intelectualmente e mais focado nessa questão. Mas sabe que esse terceiro volume, ele me trouxe de volta pro quadrinho, assim como o volume 1, porque eu acho que ele fala também muito sobre a questão como a mídia funciona. Ele critica bastante o comportamento das pessoas nas redes sociais e as consequências disso. E então eu acho que tem uma analogia com essa questão. Teve um inscrito aqui no canal que comentou no último vídeo que na verdade ele é uma crítica à democracia e como as pessoas, como todos nós somos afetados pela decisão da maioria. Pode ser isso, mas eu vi muito sobre uma crítica ao nosso comportamento, não nosso porque eu não sou babaca nas redes sociais, mas tem muita gente que porque tem a questão do anonimato. E eu acho que o mangá é um pouco sobre isso. Se tu não sabe, trata sobre uma garota, que é uma atriz pornô,
que ela acaba ganhando um dispositivo alienígena onde ela pode ficar gigante. Aí ela resolve lutar contra um alienígena aqui nesse volume. É meio complicado porque ela tá pelada, então eu não posso mostrar que o YouTube vai me matar, mas aqui dá pra mostrar. Ó. Então ela resolve salvar a Terra de uma organização que... É uma organização meio maluca porque os caras fazem votações online num site e o que as pessoas votam acontece no mundo real. Então vem um alienígena destruir a cidade. E aí ela vai lá, um alienígena não, uma espécie de robô. E, enfim, então eu tô curioso pra saber o que é essa organização, como é que eles conseguem fazer esse tipo de coisa. E o Hiroi Aoki, desde o Gantz, ele é um cara que ele não te dá esperança, assim, na leitura. Posso dar um spoilerzinho? Aqui pro final desse volume, por exemplo, uma criança gigante comendo um ser humano como se fosse um... Sei lá, o que as crianças comem hoje em dia? Como se fosse salgadinho. Enfim, pelo menos é o que eu comia quando era pequeno. E na minha época vinha Tazo, que era muito mais legal. Enfim, de qualquer forma, a gente tem essas crianças e é sempre divertido tu ver pessoas gigantes comendo pessoas pequenas, né? É um negócio impressionante. A gente tem, por exemplo, Gantz, acontece isso, tem o Attack on Titan e agora tem o Gigante, né? Eu tô falando errado o nome do mangá. Tá bom, aí eu tô gostando porque tá ficando cada vez mais bizarro. E pra terminar, temos Carnificina Absoluta, o volume 1, que saiu aqui pela Panini nas bancas. Eu já comentei que o que eu gosto nesse quadrinho é o primeiro volume, sabe? Essa primeira edição pra mim é a melhor de todas, porque é justamente uma mega saga da Marvel voltada pro terror, que não é nem um pouco comum. Então tu tem gore aqui, tu tem tipo tripa aparecendo, uma sangueira. Vocês podem ver pela própria colorização do quadrinho, né? Ele tem umas cores mais quentes, bastante sombra. O meu problema é que conforme o quadrinho vai evoluindo, ele sai um pouco dessa questão do Venom, do Carnificina e toda a guerra que existe entre eles, para focar no resto do universo Marvel. Até quando eu tava focado só no Homem-Aranha, porque o Peter Parker ajuda o Venom aqui numa etapa, eu tava gostando muito, assim, porque eu acho que Venom e Homem-Aranha combina. Eu não gosto quando expande pro resto do universo Marvel. Aí eu achei meio chato. Tu não tá sabendo, essa saga é uma consequência do gibi mensal do Venom. E tu tem que saber duas coisas importantes para poder ler ela. Primeiro que o Carnificina, ele tá tentando trazer o deus dos simbiontes de volta pra Terra, porque ele tá em outro planeta, que é o Null. E esse deus, para ele se despertar, do Carnificina quer juntar todo mundo que já, em algum momento da história da Marvel, já vestiu algum simbionte. Ele quer juntar todo mundo, tirar um fragmento dessas pessoas, juntar num pote de alguma coisa e acordar esse deus. Ao mesmo tempo, é legal que tu saiba que o Ed Brock, agora ele tem um filho nessa fase. Então, isso aconteceu durante as últimas edições. Então, tu tem, por exemplo, essa cena do restaurante, onde tá ele, o filho dele e o Homem-Aranha. Eu recomendo que tu leia Carnificina, porque, afinal, lá fora ela foi muito elogiado, assim, é um gibi que todo mundo gostou. Esse é um que, putz, eu me senti muito chato. Aliás, também tá nas bancas o Mente Assassina, do Carnificina, que é uma das inspirações, junto com o Monstro do Pântano, do Alan Moore, para a criação desse quadrinho. É isso. Esse foi um mês bom, porque, como vocês podem ver, eu dei sorte. Não teve nada que eu achei muito ruim. E no máximo teve coisas que eu achei mais ou menos. Sinceramente, eu tô bem seletivo assim no que eu tô colocando na minha coleção, assim. Algumas coisas eu acabo lendo online, aí não adquiro físico. Mas e tu aí do outro lado? Eu tenho algumas perguntas pra te fazer. Primeiro, tu tá com cabelo de quarentena também? É uma situação meio ruim, né? E segundo, e mais importante, o que tu leu de legal nos últimos dias, assim, tipo uma leitura que tu pegou e caraca, isso me deixou muito feliz. Eu espero que tu esteja bem aí do outro lado, usa máscara e um abração aí, tá? Tchau.